Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus. Muito mais pelo privilégio que Ele hoje nos dá de cultuá-lo, bendizê-lo, coisa que os ímpios, ainda que queiram, não podem. E hoje nós temos mais uma vez um dia do Senhor, ou o dia do Senhor, para assim proceder. Nós vamos continuar trabalhando o nosso tema, que eu reputo de grande importância para nós, que diz respeito ao culto. Ao culto. Por isso é sempre a minha vontade e pedido para que toda a igreja participasse, para que nós tivéssemos a mesma mentalidade, a mesma maneira de pensar sobre o que Deus quer. Corrigir um pouco da nossa visão do culto. Haja vista que é isso que Deus quer, ser cultuado, adorado, pois Ele é bendito eternamente. Nós vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos ajude, nos esclareça, nos instrua neste momento de escola dominical. Pai Santo, nós te adoramos, porque o Senhor, ó Deus, tem sido maravilhoso conosco, nos fazendo compreender, ó Deus, a salvação em Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia do Senhor. Então, ó Deus, nos dê a graça, ó Deus, de poder ter esse dia, ó Deus, como um privilégio para nós, que fomos salvos, Pai, pela Tua graça. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um conceito que eu e você nós não podemos perder de vista é a ideia de aproximação. Abra sua Bíblia em Isaías 29. Doze. Vinte e nove, 13, melhor dizendo. Alguém pode ler, por favor, Isaías 29, versículo 13. O Senhor diz: isso que esse povo se aproxima de mim com a sua boca, com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e seu temor para comer consiste só em mandamentos de homens e maquinalmente aprendem. Olha que interessante que Isaías diz sobre o povo de Israel. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima. Conceito de aproximação. Toda vez que nós temos o conceito de culto na mente, você não pode perder a ideia da aproximação. Nós não podemos perder a ideia e o conceito de culto sem ter, meus irmãos, a ideia de nós nos aproximar do Senhor. Esta é a ideia do culto. Agora, isso aqui é só para nós introduzirmos que nós vamos hoje trabalhar Gênesis 4. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra. Aqui nós temos uma outra questão. Qual a relação de culto com a adoração?
Está dando para perceber em Isaías o que ele fala? Culto. Esse povo se aproxima de mim, me honra com os lábios. Mas o que o texto diz? Mas o seu coração está longe de mim. Vamos entendendo isso devagarinho. Ele fala, este povo. Então, culto, adoração dos santos. Só quem pode prestar culto a Deus são os santos. Lembrando que o conceito de ser santo é separado de, com uma finalidade. Tá? Isso é o conceito de ser santo. Então, quem é santo? É aquele que foi separado da toda a comunidade, todos os povos, todas as pessoas, ele foi separado com uma finalidade. Qual finalidade? Adorar o Senhor. Então, culto, meus irmãos, é algo que os santos fazem em adoração. E quem que disse? Qual que é a primeira frase aí do verso 13? O que está escrito? É só ler, irmãos. Mas é quem que disse? No primeiro. Então, tudo isso aqui desemboca aonde? No Senhor. Então, culto, ele é prestado em adoração a quem? Quem que é então a pessoa a ser adorada? Eu não. Quem? O Senhor nosso Deus. Não tem culto se o objetivo não for o Senhor. Isso vai tirando de nós algumas questões. Quando nós saímos da nossa casa para vir ao culto, vocês já perceberam que às vezes de maneira errônea, a gente vem para sentir bem, para receber uma graça, para isso, para com outra finalidade. Já repararam isso? Eu não sei se vocês já fizeram, mas eu já fiz. Desencargo de consciência, uma série de coisas. E aí Isaías fala, eles não estão adorando o Senhor. Qual que é o objetivo de vir ao culto? Se sentir bem, psicologicamente, colocar as coisas em dia. A situação está difícil, mas eu vou lá, para quem sabe Deus, se incline e me atenda nos meus clamores, nas minhas dificuldades, tal. E culto a gente percebe que não tem nada a ver com isso. Então é importante, meus irmãos, culto, conceito de aproximar do Senhor. Aproximar em quem pode fazer? Somente Ele. Não existe culto. Se você vier à noite aqui para se sentir bem, meu irmão, pode vir, por favor, tá? Não deixe de vir, não. Mas eu sinto em dizer, você não está cultuando o Senhor, você está cultuando a si próprio. Tá bom? Você vem aqui para sentir bem. Qual que é a sua visão? Qual a sua finalidade? Qual o seu objetivo? Sair daqui leve. Nossa, eu saí daqui, olha, o culto foi uma benção. Agora, qual o conceito de culto ser uma benção? Se é para o Senhor, não é para você. Como é que fica o culto quando você acha, o culto não foi bom hoje? Mas sempre digo, o culto não foi para você. Quem tem que dizer se foi bom ou não é o Senhor, não você. Tem nada a ver. Não cantou as músicas, o ritmo. Nós vamos chegar na questão dos cânticos mais tarde. Mas aqui, ficou claro isso aqui, meus irmãos? Ficou claro? Então, se hoje à noite a gente vier, hoje às 18 horas, o culto ao Senhor é para os santos,
adorar ao Senhor de coração, prestar culto a Ele, nos aproximar ao Senhor com outra finalidade. Nós estivemos aqui fazendo muita coisa, sociabilidade, amizades, outros quesitos mais, mas nós não prestamos culto a Deus. Não prestamos culto a Deus. Alguém quer comentar alguma coisa? Colaborar, acrescentar, discordar? Para isso, argumente, por favor, para que a gente consiga trabalhar sobre isso. Tá bom? Então, o culto, meus irmãos, entendam isso. Ele é a essência do que Deus pede para o seu povo. É a essência. Por isso que nós não podemos, meus irmãos, em hipótese alguma, trocar o culto por outra coisa. Eu queria que a gente entendesse isso. Oi, Mateus, por favor. Não ter pai para o diálogo do governo sentido dos notes, se possível, e poucos mesmo chegou tentados, mas o vai ter que eu tudo pouco só saquios e na visão prometi escolher aqui ao nível hospital nós não podemos praticar essa compartilha ao das que já universitários que está que exato essa a forma elas são Mateus, o Mateus está perguntando, talvez não tenha ficado claro aqui, sobre hoje a ideia de que algumas igrejas pensam no culto no quesito mais sentimental, né? Sem desprezar o sentimento. E nós cultuamos ao Senhor com um princípio que a gente chama princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? É o princípio segundo o qual nós só fazemos aquilo que está claramente determinado nas Escrituras. Ou seja, nós como igreja, essa aqui, ela só faz aquilo, ela só tem ações em termos de culto, de rito, aquilo que Deus determinou claramente nas Escrituras. Outras igrejas entendem o seguinte: se Deus diz que não é proibido, então nós podemos fazer. Nós não entendemos assim, porque imagine, Deus muitas coisas não colocou ali, dançar, por exemplo, pintar a igreja, a cor, uma série de coisas que Deus não mandou fazer. Então, porque Ele não proibiu, então eu vou fazer. Eu vou fazer assim. Nós não entendemos assim. Nós somos uma igreja que adotou o princípio regulador do culto. Ocorre que nós vamos chegar na frente lá, Mateus, sobre o sentimento. Deus despreza o sentimento humano? Sim ou não? Não. Por isso a questão da adoração. A adoração, ela tem envolvido, ou envolvida, envolvido, né, porque é o sentimento, tem envolvido o sentimento. Agora, se é culto, que é por parte dos santos adorando ao Senhor, eu posso fazer da maneira que eu quero. Se o culto é ao Senhor, quem que determina como vai ser adorado? É o Senhor. É esse o princípio, irmãos. É esse o princípio. Aqui cada um tem um gosto, só para a gente responder a pergunta e não ficar, inclusive, para os nossos irmãos e pessoas que vão assistir depois. Imagine se nós dessemos aqui liberdade em termos de culto. Cada um tem um jeito de ser, ritmo e até musical. Tem gente que odeia rock, tem gente que ama rock, tem gente que ama música contemporânea, gente que não, salmos, não pode ser, tem que ser só outro, e assim sucessivamente. Diante disso, imagine aqui, nossa igreja, dessemos oportunidade para que nós cultuássemos o Senhor à nossa forma. Ia ser todo culto igual? Não, impossível.
Não teria, porque nós temos gostos, nós temos tal. Agora, o culto é ao... Então, se é a Ele, eu tenho que cultuá-lo da forma que Ele deseja. E a forma que Ele deseja é aquilo que Ele prescreveu. Então, não cabe a nós, como membros e servos dEle, fazer coisas que nos agrade. Ah, isso aqui é mais contemporâneo, isso aqui é mais legal, isso aqui nossa, traz emoções. Olha, isso aqui acho que vai melhorar, tal. É essa a grande questão. Então, se o culto é ao Senhor, meus irmãos, o culto deve ser prestado a Ele da maneira que Ele determinou, que Ele prescreveu. Não pode ser da forma que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu sou, né? Então, precisamos entender isso. Tá bom? Até aqui, tranquilo? Posso apagar? Tem mais alguns conceitozinhos para passar para os irmãos? Meus irmãos, eu esqueci de falar, mas agora que já vi esse café, eu não posso deixar de tomar um pouquinho desse café, tá bom? Até porque senão o Sampaio vai... Poxa, eu levei o café ao pastor, ele não tomou. Percebem, meus irmãos, que a pessoa que está envolvida no culto são dois. Quem? O Senhor e quem mais? E os santos. Se o culto é ao Senhor, eu tenho que cultuá-lo à maneira dele, certo? Qual é o perigo? De nós queremos adaptar o que o Senhor quer aos nossos anseios e desejos. A nossa forma de ser, nosso jeitão de ser. Um é mais calado, então um culto mais silencioso, né? Ah não, mas nossa, estranho. E aí a gente começa a medir o culto a minha maneira de ser, aos meus sentimentos, a minha forma. Só que o Senhor, Ele nos dá o privilégio de cultuá-lo da maneira dele. A maneira que Ele nos deu para cultuar, nós chamamos do quê? De rito. Aqueles passos que Deus nos dá. Que, trocando em miúdos, nós podemos chamar de... Do quê? Liturgia. A liturgia é o como fazemos. Como fazemos. Culto tem a ver, então, com o rito, com a liturgia, com o como fazemos. E mais tarde nós vamos entender a diferença entre rito e ritualismo. Tem diferença? Tem. Rito é uma coisa, ritualismo é outra. Então nós obedecemos a certos ritos que Deus deu. Formas, passos, que nós chamamos de liturgia. O que é a adoração? Então, se culto é a maneira visível de fazer, o que é adoração? Esse povo chega, se aproxima de mim com os lábios, mas não com o... Meus irmãos, a adoração, então, tem a ver com o quê?
Acabaram de falar aí. Coração. Qual é a intenção? De maneira que eu posso achar visivelmente que eu estou cultuando a Deus? Posso? Posso. Mas de fato eu estou cultuando? Nós podemos correr o risco de fazer isso sem ser de coração? Podemos ou não? Podemos, já vista que Isaías falou que o povo estava fazendo isso. Razão pela qual, meus irmãos, posso falar uma coisa assim, olhando para a câmera? É a razão pelo qual os nossos cultos, os membros faltam assim, na cara dura, sem constrangimento, porque não entendeu isso aqui, ó. Não entendeu isso aqui. Porque no dia que nós entendemos o que é culto, e que esse culto deve ser feito com toda a nossa adoração, que diz respeito ao coração, eu vou lá, quero adorar esse Deus junto com meus irmãos, nós teríamos constrangimento em não vir ao culto. Não vir ao culto. Nós ficaríamos constrangidos no dia do Senhor. É essa questão que seria bom que toda a igreja participasse, para entender isso. Eu não estou julgando ninguém, porque cada coração aqui é algo que só o Senhor pode olhar, eu não tenho condições de ver. A pergunta é se nós adoramos ao Senhor de coração ou não. É isso que o Senhor quer. Agora, dele a gente não pode mentir, dele a gente não escapa. Ele prescruta o nosso coração, ele vai lá na alma. Ele sabe se nós estamos aqui no culto, e à noite, às 18 horas, se a gente vem aqui, de fato, com o coração para adorá-lo. Ele sabe, não sou eu. Agora, se nós entendermos isso, meus irmãos, que eu posso prestar culto, e esse culto deve ser prestado de todo o meu coração, isso é adoração, então, imagine todos os santos vindo adorar ao Senhor em culto a Ele. Olha a situação como inverteria. Nós sairíamos daqui, ainda que não bem, com enfermidades, com doenças, com questões financeiras, mas nós sairíamos do culto ou participaríamos dele de uma maneira totalmente diferente. Porque nós vamos prestar adoração, nós vamos prestar culto, nós vamos dizer ao Senhor dos seus atributos, reconhecer quem Ele é. É esse o papel do culto. Assim, meus irmãos, culto não é para agradar a mim ou a você. Se você vier com essa intenção, fique na sua casa. Fique na sua casa, porque não vai agradar você, nunca vai agradar você. É difícil agradar o homem. Não vai. Se você vier para o culto aqui para ser agradado, você está no lugar errado. Vai lá para você receber uma homenagem em algum lugar, lá na sua profissão, tal, que eu acho legítimo. Vai lá, você recebe. Aqui só tem uma pessoa, meus irmãos, só o Senhor. É só Ele. O nosso culto, como tem lá a nossa afirmação, que o Val colocou, é culto ao Senhor Jesus Cristo. Só a Ele prestaremos culto, ponto. E Ele mesmo, Jesus Cristo, quando ele vai ser tentado, ele diz a Satanás, só a ele prestaremos culto, só a ele, não tem outro, não tem outro, não é para agradar. Quando você vem por culto, pai e mãe, não é para ensinar o seu filho, é para prestar culto ao Senhor. É claro que, Antônio vindo com Audilane ao culto, as crianças aprenderão, mas não é essa a intenção. Meus irmãos, é tão interessante isso, que há famílias que eu já tive o privilégio de aconselhar, que escolhia a igreja por causa dos filhos. Não é se a igreja ela é cristocêntrica, se tem uma pregação expositiva, se está debaixo das qualificações bíblicas. Não. Tem entretenimento para os meus filhos? Eu já vi. Se não tem entretenimento para vocês, não é uma boa igreja. Não é uma boa igreja. Oi, Val, por favor.
só pela minha da igreja, doutrinas sociais, os primeiros percursos, nos procura lá no Instagram, no Facebook, você tem alguma coisa. Tem culto. Responde. Né? Ó, lá tem, as crianças têm culto lá. Elas vão aprender a cultuar. Né? A escola bíblica dominical para nossas crianças aqui é uma oportunidade, elas em cooperação com os pais, que o pai, você é responsável pelo seu filho, não sou eu e nem a igreja. A igreja coopera com você na instrução bíblica. Agora, quem deve dar a instrução bíblica, quem é? Quem são? Os pais. Então, por isso, nós temos a escola dominical em cooperação com os pais. Agora, se os filhos têm uma hora aqui, em casa não aprende nada, o que você acha que vai acontecer com essa criança? Nada. Não vai acontecer nada. Então, eu falo, né? O Val perguntou, né? Ou afirmou, ele é responsável pelas mídias da igreja aqui, com outros irmãos também, mas ele que está tocando mais ali. Alguns perguntam se tem atividades para as crianças, né? Então aí a resposta é tem culto. E domingo à noite as crianças aprendem a cultuar o Senhor aqui. Ó o Ravi nem sobe, ele quer ficar aqui, ó. Aprender com os adultos aqui, ó. Olha lá, o Ravi, ele tá ali, ó. Né? Pô, o Ravi vem aqui na frente aqui para a câmera pegar você, assim, ó, o Ravi, ó. Esse menino quer aprender do Senhor. Tá? Então, a gente viu agora que... Oi, Tafa. Bíblia não deve ser sentimental. Não, o sentimento ele está envolvido. Ele está envolvido. Isso. Vem do coração. É a pessoa. Todo. Mas você quer sentir mais, talvez. Não entendi? Seria por se parte que é precisa sentir mais para poder adorar o Senhor. Tá. Ou você que não precisa se está disponível para pessoas se o Tafarel está perguntando sobre a questão do sentimento. Está envolvido aqui ou não? Está. Porém, ele não é determinante. Por quê? Meus irmãos, tem dia. Ai, que medo de falar que o pessoal interpretar mal, né? Mas tem dia que você acorda no domingo pela manhã com dores, com mal-estar, com algumas questões, ou até mesmo num dia que os seus sentimentos estão de forma assim, não estou com vontade de ir à igreja. Acontece só comigo ou não? Acho que só, ninguém balançou a cabeça. Puxa vida. Isso acontece. A grande questão, meus irmãos, ainda que esse sentimento, aí que vem o sentimento, de não desejar, num primeiro momento, ir ao culto, ir à igreja, isso pode acontecer conosco? Pode ou não? Isso não é cultuar a Deus de coração? Depende. Porque se eu entender, aí vem a questão da decisão sobre o sentimento. Deus, o meu sentimento, ele está hoje de uma forma que eu não estou com desejo de ir ao culto. Mas, aí, meus irmãos, que é a ideia, a decisão. O domingo é do Senhor, eu sou teu filho, e o Senhor me deu esse dia como privilégio para cultuá-lo. E ainda que eu esteja com esse sentimento, eu vou tomar uma decisão, eu irei ao culto, porque é lá que eu adorarei ao Senhor, junto com os demais irmãos em Cristo Jesus. Fiz de coração ou não fiz? Fiz porque eu tomei uma decisão a despeito dos sentimentos que eu tenho de, num primeiro momento, não ter esse desejo. Oi, Jorge. O fato de glorificar a Deus significa particularizar assim que Uhum.
that is so for me. There's a this is must be the say gậy. Who the guy the big wood that he É isso. Jorge está afirmando aqui sobre a confissão que nós, como Igreja Reformada, subscrevemos, Confissão de Fé de Westminster, seus catecismos, o maior e o breve, que traz no seu bojo ali, né, na sua exposição bíblica, a questão do culto. E uma das perguntas que o catecismo lhe faz é: qual é a finalidade, qual o fim principal do homem? Adorar a Deus ou glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E o Jorge fala que isso tem a ver uma coisa com a outra. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre está em íntimos, não tem como separar. E a ideia é essa, né? Quanto mais você glorifica, mais você tem gozo. Quanto mais você tem gozo, mais você glorifica. Mas a ideia é que no meio de tudo isso existe o nosso sentimento pecaminoso. Aí a ideia de decidir, porque eu quero glorificar o Senhor. Deus, eu vou glorificar o Senhor junto com meus irmãos, à medida que esse sentimento, que ele é pecaminoso, eu então não vou ceder a esse sentimento pecaminoso para obedecer ao Senhor. A glorificar a Deus tem a ideia da obediência. Quanto mais eu vou obedecendo a Deus, mais eu vou tendo prazer em obedecê-lo e conhecê-lo. Quanto mais eu tenho prazer, mais eu vou glorificando, e assim sucessivamente. A ponto, meus irmãos, de criarmos hábitos saudáveis como crentes no Senhor. Se você deixar de vir num domingo no culto, por qualquer outra coisa, você vai perceber uma dificuldade já de vir no segundo domingo. E se você deixar de vir 2 domingos seguidos, você vai ver o problema que você vai ter no terceiro domingo. E se deixar de vir 3 domingos seguidos, vai ser um custo vir no quarto. E daí em diante, no 5º domingo, você já perdeu a ideia de culto, de adoração, que é o Senhor, de coração. Não sei se eu respondi, Tafa. Então, sentimentos nós temos, meus irmãos. São bons os sentimentos? São, porque Deus deu. Agora, os sentimentos servem para tomarmos decisão? Não necessariamente. Nós podemos ter sentimentos de prazer em coisas pecaminosas, que é aquilo que é do feitio humano. Eu tenho prazer em coisas pecaminosas. Eu posso ter prazer em coisas pecaminosas. Mas glorificar a Deus, o que é? Apesar de eu ter esse prazer momentâneo, eu decido não pecar contra Deus. Por quê? Porque o culto é ao Senhor. E eu preciso, como homem crente que sou, que amo a Deus, prestar culto a Ele. Veja que é uma questão racional. Aí a gente entende que às vezes alguns irmãos não entendem a questão do culto racional. O culto é intencional. O culto é intencional. Nós nem chegamos em Gênesis 4, mas o culto é aprendido. O pai ensina para o filho. O pai ensina para o filho. É por isso que você precisa ensinar o seu filho o que é culto, porque ele não vai entender. Criança vai entrar aqui na igreja, ele fica tendo aquelas coisas, né? Vamos orar. Ele aprendeu que orar é o quê? Ficar quietinho, baixar a cabecinha. Ele não sabe nem a razão pelo qual ele está fazendo isso. Isso é rito ou é ritualismo? Ritualismo. Eu aprendi, é assim, então vou fazer igual. Por quê? Eu não sei, todo mundo faz. Todo mundo faz. Orar é uma grande dificuldade que o povo de Deus tem, né? Nós vamos chegar no culto, na questão da aproximação, da dedicação ao Senhor, nós vamos entender a questão da oração. No culto, é muito interessante isso. Tá bom? Mas os sentimentos, eles podem e devem servir para nossa tomada de decisão. Ela não determina, mas ela pode ser um termômetro para que eu venha tomar a decisão adequada diante do Senhor. Deus, eu estou com um desejo, esse sentimento. Por isso que no aconselhamento bíblico, uma das coisas mais preciosas que tem é nós ouvirmos as pessoas para perceber qual o sentimento que está regendo a fala dela. Por isso que é bom ouvir, você já vai percebendo o que ela está sentindo, o que ela está pensando. E o sentimento, ela vai o quê? Direcionar o pensamento. E o pensamento vai ser o quê? Exteriorizado por meio da
fala ou ações. Então, por isso que a pessoa que ela tem algumas profissões, né? Que ela é treinada para ver o comportamento. Mas o comportamento só vai o quê? Dizer como ela está. E não por que ela está daquele jeito ou fazendo aquilo que ela está fazendo. Oi, Antônio, por favor. Isso dessa matéria, se comportar. Esse nosso GPI, olhando para isso, ele psicológico ou nas aulas. E separar isso, você vai dizer, e o próprio sistema dos nossos dias deve estar quase possível. Uhum. As citações são estabelecidas. Nós espaços se eu até estabelecer os testes do nosso top. Na escola, ainda se não ligar isso para casar com eles, sabe, com partes ainda. E pam. E o certificado para aí, se esbite. Só pediu as pessoas a pagar. E se o pode para o corpo. Essa é o custo. É interessante isso porque ele não. Sim. Sim. E tem esse. Ulcers, bloody. Sim. Exatamente. Antônio Sampaio está falando aqui sobre os nossos sentimentos devem ser redimidos no Senhor também, né? Essa é a ideia. Até porque, meus irmãos, as provações que o Senhor nos impõe servem exatamente para nós percebermos os nossos sentimentos. As provações, sofrimento, é para expor nosso coração. Deus precisa saber do seu coração por meio de uma provação? Você acha que ele precisa disso? Eu vou dar uma aprovação aqui para o Kaique, porque eu preciso ver qual que é a reação dele. É isso que Deus faz? Não. É para que ele, Kaique, saiba. Poxa, meu coração ainda está idólatra. Meus sentimentos estão ainda, efervescentes, estão num caminho pecaminoso ao Senhor. Então, as nossas reações, elas não podem estar norteadas por meio de sentimentos, porque os sentimentos podem ser falaciosos. Que nós temos sentimentos, inclusive, que está diretamente ligado com o gosto e o prazer do nosso pecado. Nosso pecado. Né? Os sentimentos expressados, vou dar um exemplo como já o fiz. Eu vou conversar com o Pedro, que está aqui à minha frente. Aí o Pedro, num determinado momento, eu o questiono do pecado dele, levo ele a pensar sobre isso. E ele tem uma expressão de indignação. Essa expressão de indignação é boa ou é ruim? Depende. E se a indignação dele for contra mim? É boa ou ruim? Ruim. E se a indignação dele for por causa do pecado dele? É boa ou ruim? Deu para entender? Então os sentimentos, ela podem, e eu ter uma avaliação equivocada por conta de uma reação. Por isso que eu preciso entender. Pedro, você está indignado? Por que você está indignado, Pedro? Puxa, pastor, o Senhor nosso Deus, né? Quando eu falo Senhor, não eu, o Senhor nosso Deus me levou aqui a entender o meu coração como ele é pecaminoso. Estou indignado com isso. Estou indignado comigo, né? Então, sirva essa indignação para se fortalecer no Senhor, não para derrubá-lo. Porque também o sentimento da indignação pode levá-lo ao outro lado, né? Ficar, quem sou eu? Tá vendo? Não, indignação no meu pecado é agradecer a Deus. Deus, eu estou indignado com o meu coração, mas alegre no Senhor, grato ao Senhor por mostrar esse pecado para que eu possa, então, consertar, me redimir, né, dessa situação. Assim sendo, meus irmãos, os sentimentos, vejam que ele aflorou aqui na aula, mas tem a ver com todo o nosso ser, faz parte, nós somos seres humanos. Nós temos que ser o quê? Maduros, nós vamos chegar lá na frente falando sobre maturidade,
para entender os meus sentimentos e reagir ou de acordo ou contra. Por isso que eu tenho que ter maturidade. Eu tenho que ter maturidade. Essa reação minha. O que está acontecendo? Que sentimento que está? Né? E aí a gente vai entender mais tarde lá, quando a gente vier ministrar as aulas de autoconfrontação, a gente vai entender várias as questões dos sentimentos que aflora o coração humano. Então, meus irmãos, a gente chegou numa questão que culto diz respeito ao rito, à liturgia, é aquilo que é visível, aquilo que é visível, aquilo que as pessoas chegam aqui ao templo e olham e veem. Porém, eu preciso praticar esse rito, essa liturgia de acordo com o Senhor, de maneira que eu o adore. Isso quer dizer que eu tenho que fazer de todo o meu coração. Eu tenho que decidir fazer isso. Eu estou tentado a não ir, mas eu vou ao culto adorar o Senhor, porque Ele determinou que assim eu fizesse. Assim diz o Senhor. É Ele. Meus sentimentos hoje não estão bons, tal. E a gente vai chegar na ideia do sacrifício também, no que diz respeito ao culto. Não tem nada a ver com o sacrifício vicário, porque esse é único. Jesus pagou o preço. Não tem nada. Agora, eu me sacrifico para adorar ao Senhor em culto público, junto com os demais santos, para fazer de todo o meu coração. Por isso, o sacrifício faz parte do nosso culto ao Senhor, porque o sacrifício é, olha, eu estou assim, assado, doente, uma série de coisas, sem carro, mas eu vou fazer de todas as formas para estar lá com os meus irmãos, para cultuar esse Deus que é santo, santo, santo. Ok? Podemos prosseguir até aqui? Tranquilo? Dada essa introdução, um texto muito pertinente e que trata sobre isso é Gênesis capítulo de número 4. Gênesis 4. Para que fiquemos todos felizes. Verde. Gênesis 4, de 1 a 10. Lembrando, meus irmãos, antes de ler propriamente dito o texto, nós tivemos os primeiros contatos a respeito do culto, dizendo aos irmãos que o fundamento do culto é a... Qual que é o fundamento do culto? Qual é o fundamento do culto? Qual é o fundamento do culto? Hã? Qual é o fundamento do culto? Hã? Criação, que está exposta na palavra. Fundamento do culto, meus irmãos. Quando nós falamos que o fundamento do culto reside na criação, eu estou dizendo, em outras palavras, que o fundamento do culto reside no Senhor que criou todas as coisas, tá? Porque pode ser que a gente incorra também no erro de pensar na criação, no sentido das coisas criadas, assim, para nossa contemplação apenas. E também o é. Mas o fundamento é a criação, mas não a criação em si, mas é o Deus que criou. E conforme Ele criou de tal maneira que nós consigamos entender a questão do rito e do culto.
por isso que tem as estações. Toda essa criação do Senhor nosso Deus, desde os seus luminares, tempo, todas essas coisas, Deus deu a nós como um ponto para a nossa disciplina para prestar culto a Ele. Por isso que existe o culto em termos de rito, de liturgia, é para a nossa disciplina, para nosso entendimento, para correção. Por isso que a ideia o culto tem a ver com obediência. Dizer ao Senhor que tudo que Ele criou, que tem a fundamentação para o culto, foi Ele quem nos deu. Se foi Ele quem nos deu, criou todas as coisas, para que nós prestemos culto a Ele, eu tenho que fazer da forma que Ele deseja, da forma que Ele prescreveu. É por isso que a criação é o fundamento, por causa do Criador, e não da criação em si. Porque eu não posso, por isso que Paulo fala, nós não podemos adorar as criaturas. Eu posso contemplar tudo que Deus criou, mas pensando, o Senhor nos deu todas essas coisas. Porque passa a ser, então, ídolo se eu fizer de maneira diferente. Então, se o fundamento é a criação, Deus criou todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Por isso que o culto hoje às 18 horas, ele deve ser feito de coração, porque hoje nós vamos adorá-lo, porque de segunda a sábado, nós o que? Nos dedicamos às coisas que Ele nos deu. Trabalho, família, amigos, lazer, Então nós aproveitamos toda a criação de Deus. E hoje ele fala, então, como você aproveitou todas as coisas que eu criei, que eu dei a vocês, e que vocês, de tal forma, contemplaram o meu nome, sabendo que eu criei, agora todos juntos, como família do Senhor, família cristã reformada aqui em Taubaté, vamos sair dos nossos lares, tendo feito tudo isso durante a semana que Ele nos deu, para que junto nós nos encontremos nesse ambiente aqui que nós chamamos de templo, templo porque foi dedicado ao Senhor, para que juntos possamos o quê? Cultuar o Senhor de todo o nosso coração. Irmãos, percebe que é simples, mas ao mesmo tempo é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Então a criação é o fundamento para todas as coisas, inclusive, principalmente para o nosso culto dominical, o culto ao Senhor, o nosso Deus. Joia? Só quero ver o horário para não extrapolar tanto. Eu não sei onde está. Está aqui. 9h53. Tenho 5 minutos para terminar. Então nós vamos ler Gênesis 4. Por favor, abra sua Bíblia. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Irmãos, vocês estão percebendo aqui que logo no verso 1, Eva, ela entendeu a questão da criação. A ideia dela ter concebido a Caim, ela diz, não foi uma concepção apenas de um ato sexual entre um homem e uma mulher, mas foi um ato dado por Deus. Ela reconhece o ato sexual, a gestação e o nascimento de Caim leva Eva a pensar no Criador. Deu para entender, irmãos? A ideia é essa ideia. Todas as coisas, nós trabalhamos de segunda a sábado. É dedicar, Senhor, essa semana foi para o Senhor, ainda que o Senhor me deu o privilégio de me dedicar às coisas rotineiras, corriqueiras, como qualquer um tem que fazer. Eu preciso comprar, preciso comer, preciso vender, preciso fazer muitas coisas. Isso é um privilégio que o Senhor me deu. A ideia aqui que Eva fez, isso nos leva a entender que se Eva, ela fez dessa forma, após o pecado, isso nos leva a entender que o clã de Adão, apesar de terem pecado, eles continuavam a prestar
culto ao Senhor. O verso 1 do capítulo 4 já nos leva a entender a questão do clã de Adão. A esposa, ela reconhece isso. E provavelmente aqui o texto não fala, mas está inserido Adão. Eles reconhecem que Caim, o que quer? Adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Essa é a ideia. Não foi o ato sexual em si que deu vocês são assim, animais que têm desejos sexuais, então quando tiver desejo sexual, vai aí, pratica o sexo, se vier filho veio, se não vier não veio. Não. Os irmãos entendem que até a questão mais íntima do casal é reconhecimento de quem Deus é e o que Ele fez. É muito interessante isso. É muito interessante isso. É até gostoso entender isso. Que a prática do sexo entre um homem e uma mulher casados deve refletir a glória, glorificar a Deus, refletir a glória dele. É por isso que nós falamos do sexo fora do casamento, que não é compatível com aquilo que Deus disse. Então vejam que aqui é a ideia. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Meus irmãos, aqui vejam que cada um teve um trabalho. Eles tiveram autonomia. É a ideia, meus irmãos, de ensinar os seus filhos, os meus filhos, uma profissão e dizer a eles, vocês têm autonomia, filho. Desde que vocês conheçam o Senhor, glorifiquem a Deus, vocês têm autonomia. Que vai chegar um momento que você sairá de debaixo do meu sacerdócio, tanto homem como mulher. E você, meu filho, principalmente o homem que vai governar uma casa, no sentido assim de direcionar como um sacerdote, você tem liberdade. Você tem liberdade. Pai, eu queria ser tal coisa. Filho, o que você quiser. O que você quiser ser. Veja que um foi o quê? Lavrador. E outro? Pastor. Muito bem, Pedro. Então nós temos autonomia. O pai pode dar autonomia e entendendo, né? Meu filho tem né? Encaminhar o filho. O filho não tem que ser o que nós somos. Não tem que seguir a nossa profissão. Se ele quiser, ótimo. Tem pai que se realiza no filho, né? Parece que ele nunca se realizou no trabalho, ainda que esteja trabalhando, e ele às vezes força uma barra para o filho não quer. E aí ele fica forçando porque a realização dele não é no Senhor, é no trabalho. E como ele foi frustrado no trabalho, ele vai se realizar agora no filho. E aí fica aquele negócio do filho. Aí o filho fica revoltado no final das contas, porque ele não entendeu que o filho é um ser. Tem liberdade, né? Ele não é um ser que tem que pensar como o pai, no sentido da vida. Ele tem essa liberdade, desde que no Senhor. Bem claro isso. Então aqui já vem falando, meus irmãos, dessa questão. Um foi pastor, outro foi lavrador. Uma criação do mesmo pai, da mesma mãe, e tiveram então destinos profissionais totalmente diferentes um do outro. Isso é importante a gente entender como família de Deus que presta culto ao Senhor, o nosso Deus. Aconteceu que no fim de uns tempos, a ideia de aconteceu no fim de uns tempos tem duas possibilidades, e que eu creio que as duas sejam corretas. Depois de uns tempos quer dizer de maneira rotineira. Rotineira. Eles faziam isso de maneira rotineira. Era uma rotina. Quando eu falo rotina, é que hoje a palavra rotina está desgastada, né? Mas nós podemos ter uma rotina da vida. Podemos ou não podemos? Nós temos a nossa rotina. E é bom termos. Criança, quando nasce bebê, ele não tem que ter uma rotina? Hora de acordar. A mãe e o pai tem que estar preocupado em dar uma rotina para o filho. Porque senão, você perdeu o seu filho em termos de noite, uma série de coisas. Né? Uma série de coisas que você vai ter problema para dormir, para descansar, porque você não ensinou o seu filho certas rotinas. Assim sendo, Caim e Abel, e aqui a ideia também eles foram ensinados.
Caim e Abel teve o mesmo pai, a mesma mãe, moravam no clã de Adão e foram ensinados a prestar culto ao Senhor. Prestar culto ao Senhor. Então, o culto, ele é ensinado. Se ele é ensinado, o culto, ele é aprendido. De maneira que o culto, ele tem um teor pedagógico. E nós vamos ver por que Deus dá ritos para nós. Por causa desse teor pedagógico, disciplinador. Nós temos aqui a Angélica, que trabalha e milita na área da educação. Toda a pedagogia, ela cria certas rotinas, horários, tal. Começa assim, filho, rotinas, tal, porque é aprendido. É um aprendizado. E vai criando o hábito desse rito. E a diferença entre rito e ritualismo é que o rito eu faço intencionalmente. Eu sei porque eu estou fazendo. O ritualismo eu faço, sempre foi feito assim. Por quê? Eu não sei. Você sabe a historinha lá da moça que cortava a cabeça do peixe? Para pôr no forno? Perguntaram para ela, por que você corta? Eu não sei, minha mãe ensinou assim. E perguntaram para a mãe, por quê? Não, porque a minha mãe fazia assim. E foi indo. Mas não sabiam, né? Nem eu sei. Né? Por quê? Mas o fato é que ficou assim. Por que você corta? Ah, porque... Aí foram saber por quê. Tem gente que come a cabeça do peixe. Meu avô comia. Né? Lógico que não, os olhos, aquelas coisas, né? Mas é por quê? Porque lá atrás, o forno da primeira pessoa que cortava a cabeça é pequeno. Então depende do peixe, ela cortava com a cabeça. Aí cortava a cabeça, virou. Por que você faz? Eu não sei. Meu avô sempre assou peixe com cabeça e tudo, aqueles carapau bonito, né? Assado que ele fazia, oh, delícia. Então a gente comia, era o peixe inteiro. E ele separava, deixa a cabeça que eu como aqui, ninguém gosta, né? Mas era assado, tá bom? Então o culto, ele é um rito, ele tem uma liturgia. E essa liturgia, ela é ensinável e ela, por outro lado, é aprendido. Aí, por que Deus faz assim? Deus podia deixar a mercê da gente, não podia? Podia ou não podia? Por que Ele não deixa, irmãos? Porque nós somos pessoas sentimentais, pessoas que o pecado. Então Ele fala, não, eu não posso deixar a mercê deles. Por amor a eles e para abençoá-los, ensiná-los, eu vou determinar como eu desejo ser adorado e amado. Para uma finalidade, que eles prestem culto a mim, porque foi para isso que eu os criei. Porque eu não posso deixar à vontade. Porque imagine, se já ele faz assim, nós temos, né, culto lá, né, com todo respeito, eu só vou citar denominações, viu, Luiz? Nós temos culto assembleiano, nós temos culto presbiteriano, nós temos culto da Igreja Batista, nós temos culto lá dos neopentecostais, e assim vai, dos anglicanos. Se você ir numa igreja anglicana, talvez você estranhe a maneira, né? Qual que está certo e o que está errado? Eu não sei. Não sei. O nosso é o melhor? Não, necessariamente. Os conceitos nós vamos aprender. E eu também desejo aprender com vocês para que a gente cultue o Senhor da maneira que Ele quer, que Ele deseja e prescreveu. Não, eu sou pastor da igreja. Imagina se eu vier aqui fazer a minha vontade. Irmão, vocês estão perdidos comigo. Se for da minha vontade. Meu gosto, então. Né, meu bem? Eu já saí com sapato preto. Eu tenho alguns sapatos pretos. Eu já saí com pé de um com pé do outro. Quando eu cheguei lá, eu olhei assim e falei, puxa, e agora? Só uma pessoa notou, ainda bem. Só que essa pessoa contou para todo mundo. Aí fizeram fila para me esperar para ver meu sapato. Ainda bem que nós estávamos meio pastores, né? Não tem problema. Tá bom? Irmãos, alguma questão até aqui? Por favor. Vamos aprender a cultuar o Senhor, tá? Como igreja, o meu apelo como pastor da igreja é que a gente aprenda isso aqui. E a gente saia de casa no domingo para prestar culto ao Senhor.
O culto, às vezes eu penso, eu olho, parece maçante, sabe? Parece que o povo, parece que vem com o culto arrastando. Acho que é só aqui na igreja, não tem nada a ver com vocês. Vem arrastando, vem, né, alguns filhos vêm assim, ó. À noite eu olho a carinha de vocês, é claro para mim algumas coisas, né? Acho que vem arrastando, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu vejo às vezes alguns adolescentes, pela graça de Deus ainda não vi, mas em outras igrejas que eu passei, eu vi os adolescentes assim, ó. A ideia que dava, eles estavam pensando assim, o que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Esse lugar não tem nada a ver comigo. De verdade, de verdade. Né? Se tivesse uma câmera pegando assim, vocês vão ver carinha né? Aqui, pela graça de Deus, ainda não vi. Agora não vou ver, né? Mas nas igrejas, nossa, né? Então, não me incomoda, né? No sentido assim, puxa, é ele, né? Mas ao mesmo tempo me incomoda, porque parece que não aprendeu ainda. Não aprendeu ainda. O privilégio que temos, irmãos, o privilégio que temos. O privilégio que temos. Aí a gente troca o culto por aniversário, culto por... como que é? Na sexta-feira que o pessoal faz, happy, como que é? Happy hour, jogos, uma série de coisas que trocam o privilégio do domingo, né, por outras coisas. Isso não entender o que é culto. Não entender o que é culto. Eu queria que você entendesse o que é culto. Não é para encher a igreja. Se Deus mandar os seus santos para cá para adorar ao Senhor, louvado seja Deus. Mas não é para isso. A gente vem aqui para cultuar o Senhor de todo o nosso coração. Entendendo que você pode ter sentimentos que num primeiro momento por causa do seu pecado, mas aí você vence pela sua decisão de adorar e glorificar a Deus, para que você possa então gozar para sempre. E tendo gozo você glorifica o Senhor, e aí vai, né? A alegria e a glorificação. Glorificação, alegria, os caminhos juntas, como nosso irmão Jorge afirmou. Tá bom? Então continue lendo Gênesis 4, que aí na semana que vem a gente trata exatamente sobre o culto ao Senhor, já entrando na oferta. A oferta ao Senhor, oferta de gratidão, de reconhecimento quem Deus é. Ali é culto por causa da palavra oferta, tá? Que ele ali, no hebraico, Moisés ali, ele coloca. Tá bom? Vamos adorar o Senhor em oração? Santo Deus, hoje nós vimos com esses irmãos queridos a respeito do culto, ou parte desse assunto tão importante para a tua igreja. E temos, ó Deus, a percepção que o meu coração, ó Deus, ele precisa ser rearranjado, precisa ser, Pai, novamente avaliado, para que eu venha também aprender como cultuar o Senhor da maneira que o Senhor deseja. Por isso eu suplico ao Senhor, para que, ó Deus, o teu povo, novamente, ó Deus, nós coloquemos, Senhor Jesus, a nossa vida, o nosso intelecto, Pai, para aprender sobre o culto ao Senhor, e que esse aprendizado venha trabalhar no nosso coração, para que venhamos, ó Deus, então, prestar culto ao Senhor. Obrigado por esses irmãos que aqui vieram. Obrigado, ó Deus, logo mais às 18 horas, para estarmos aqui, ó Deus, como famílias, santos do Senhor, te cultuando, Pai, para o louvor da sua glória. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.